Olá, gente! Vamos a mais um módulo do nosso preparatório para o TEOC e vamos começar a discutir as questões de câncer de próstata, tá? Hoje eu vou discutir uma questão que caiu em 2019 que vai falar sobre biópsia da próstata, tá? E a correlação ali com os achados, a classificação da ressonância magnética. Eu vou projetar para vocês essa questão. Então, essa questão, ela vai falar de um paciente de 58 anos, assintomático, sem comorbidades, que tinha uma história familiar de câncer e apresentou um PSA elevado, de 8,8, em exame de rotina. Realizou uma ressonância magnética da próstata, que identificou a alteração inespecífica de zona de sinal periférico, PIRADS 3, e nódulo medindo 1,8 na zona de transição, que tinha realce pelo contraste e restrição à difusão. Realizou biópsia da próstata e o anátomo patológico demonstrou um adenocarcinoma de próstata 3+3, Gleason 6, em 10% de um fragmento no terço médio direito, sendo os demais 11 fragmentos livres de neoplasia. E ele perguntava, diante desse caso, qual era a alternativa correta. Toda vez que a gente está diante de um paciente com câncer de próstata que vai realizar biópsia, realmente isso está correto, tá? 12 fragmentos são necessários para que a gente tenha uma melhor amostragem da próstata. E quando a gente está falando da classificação do PIRADS, ela é uma classificação que, assim como a gente tem para o câncer de mama, é uma classificação de forma universal que vai trazer para o paciente e para o médico, né, uma forma de se comunicar e falar, né, sobre aquela lesão. Qual é o achado e qual que é a possibilidade daquela lesão de se tratar de um câncer de próstata clinicamente significativo. E assim a gente vai ter o PIRADS 1, 2, 3, 4 e 5, que vai desde um muito baixo risco, um PIRADS 2, um baixo risco, PIRADS 3 intermediário, PIRADS 4 e 5 muito alto risco. Então a gente estava diante de um paciente que era um PIRADS 3, né, ou seja, com risco intermediário, mas que tinha uma lesão que levava ali, né, a um realce pelo contraste, uma restrição à difusão. Toda vez que a gente estiver diante de um paciente com câncer de próstata localizado, a gente tem então que classificar esse câncer de próstata em muito baixo risco, intermediário favorável, desfavorável e alto risco. E aqui a gente está falando de um paciente com PSA de 8,8, ou seja, menor que 10, um paciente com Gleason 6, que teve apenas um fragmento acometido, ou seja, menos que 3 fragmentos, e esse único fragmento tinha só 10%, né, do fragmento acometido, ou seja, menos de 50%. Então, eu tô falando de um paciente de muito baixo risco. E nós sabemos que para o paciente de muito baixo risco, com câncer de próstata localizado, eu tenho recomendações como a vigilância ativa, né, a prostatectomia, a radioterapia, a bracterapia. Então, a questão ela falava: primordial indicar aconselhamento genético e realizar painel de sequenciamento e DNA germinativo devido à idade jovem e o potencial de mudança de conduta se forem identificadas mutações em genes de reparo de DNA. Então, não há uma mudança na conduta desse paciente, mesmo que ele tenha alteração nas enzimas de reparo do DNA, né? Digamos que na conduta do tratamento localizado. Então, esse item está incorreto. A gente sabe que a recomendação também é para os pacientes de alto risco para a realização de painel germinativo. O paciente, então, padrão para câncer de próstata de muito baixo risco, indicar vigilância ativa com PSA de 3 em 3 meses e rebiópsia em 1 ano. Nós sabemos que a vigilância ativa ela é a principal recomendação, ela tem que ser fortemente recomendada e isso traz a diretriz da SBOC para os pacientes com câncer de próstata de muito baixo risco. Porém, a vigilância ativa ela não se faz apenas com PSA de 3 em 3 meses e rebiópsia em 1 ano. Nós sabemos que tenha também a indicação de toque retal, tá, para esses pacientes anual e repetir a ressonância magnética. O PSA ele pode ser afastado até para 3 a 6 meses. Então, a gente tem outras recomendações que não apenas essas para o paciente fazer vigilância ativa. Radioterapia exclusiva como tratamento primário para próstata. É possível fazer radioterapia exclusiva? É possível, tá? Porém, a gente tá falando de uma questão que ela quer qual que é a mais correta. Então, assim, vigilância ativa seria excelente opção. Radioterapia seria uma opção? Também excelente opção, mas qual que é aquela que está mais correta? Então, essa prova, ela foi um pouco maliciosa, assim, nos itens. Então, por isso que quando uma questão, ela gera um pouco de dúvidas, quando o item ele não está tão bem escrito, né? Esse item B, por exemplo,
Padrão para o câncer de próstata de muito baixo risco, indicar vigilância, o PSA de 3 em 3 meses, rebiópsia em 1 ano. Falta coisa nesse item? Falta. Mas, de uma certa forma, ele está parcialmente correto. Então, toda vez que gerar essa dúvida, será que está 100% correto, parcialmente? Vamos ler os outros. Na letra D, ele falava, opções adequadas de tratamento seriam prostatectomia, pode ser, radioterapia, braquiterapia ou HIFU. E a ultrassom de alta intensidade, que é a HIFU, ela não está indicada para os pacientes com câncer de próstata de muito baixo risco, tá? Isso também tá lá nas recomendações do SBOP. Então, são opções a prostatectomia, a radioterapia externa, a braquiterapia, ok, assim como a vigilância ativa, mas não a HIFU. O item E, ele vai falar, devido aos achados discordantes entre biópsia e ressonância, deve-se discutir nova biópsia da próstata, com direcionamento à lesão da zona de transição, para discutir proposta de tratamento de acordo com o risco. Esse foi o item que foi dado como correto, tá? E aqui a gente vai começar a prestar atenção nisso. A gente está falando de um paciente que tinha uma lesão que veio como um PIRADS 3, mas tinha um nódulo de 1,8 centímetros, que tinha realce pelo meio de contraste, restrição à difusão, e veio apenas um Gleason 6 com um fragmento e apenas 10% acometido. Ou seja, aquele paciente de muitíssimo baixo risco. Será que essa lesão, com essa captação toda, e ainda mais sendo um PIRADS 3, né, ou seja, aquele intermediário ali, será que esse Gleason 6, com esse 10% em um fragmento, ele realmente levaria essa alteração toda na ressonância? Então, a rebiópsia, ela é indicada nesses casos, né, em que você tem uma dissociação com aquilo que você está vendo na imagem com o que veio no resultado da próstata, no anatomopatológico. Nós sabemos que os pacientes que tem, né, uma captação em TIRADs mais altas, né, são justamente pacientes com Gleason mais alto, justamente pela movimentação das moléculas, né, que levam a uma alteração nos achados da ressonância. Então, esse foi o gabarito da questão, foi o item E. Essa prova de 2019, ela foi uma prova bastante difícil, ela trouxe alguns itens, assim, um pouco mal escritos, que geravam um pouco de dúvida, então tinha que ir buscando qual que era o item mais correto. Então, toda vez eu acho que a dica que fica para essa questão é uma questão que tinha algumas coisas corretas, um pouco mal escrito, parcialmente correto ali, o item B, né, eu vou projetar aqui de novo para vocês, que falava que o padrão poderia ser um muito baixo risco. Então, toda vez que isso acontecer, leiam todos os itens, procurem aquilo que acreditam ser o mais correto, tá? A gente se vê amanhã nos próximos vídeos.